Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. O tema de hoje é como o racismo molda a masculinidade de homens negros. A gente sempre traz um enfoque racial para nossa conversa, né? Porque eu sempre coloco que é impossível falar sobre masculinidades falando apenas sobre gênero, né? A gente precisa falar sobre raça, sobre classe, sobre todas essas questões que são muito importantes. E hoje o nosso foco é 100% em questão racial, aproveitando aí a data do dia 20 de novembro, celebrando aí o mês da consciência negra. Bom, para quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso com encontros presenciais, com produção de conteúdo, como esse podcast que já está no 14º episódio, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Deixa aqui o nosso muito obrigado aos nossos parceiros da Cartago, as sandálias masculinas da Grendene, que acreditam que o homem deve ter liberdade para ser o que quiser, para usar o que quiser usar, sem barreiras. Valeu mais uma vez, Cartago. Essa parceria é muito importante para a gente. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí da sua cidade ou na loja online da Grendene, que é uma marca que a gente já conhece há muito tempo. Para saber mais, é só entrar lá em cartago.lojagrendene.com.br ou no Instagram, @sandecartago. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trago aqui meus amigos queridos, parceiros, homens que eu amo. Eu ia apresentar vocês, mas vou pedir para vocês se apresentarem. Estão tímidos ainda, mas vai fluir esse papo da melhor maneira possível. Então, por favor, se apresentem para nossa audiência. Bom, galera, eu sou o Lincoln Frutuoso, ex-integrante do Memo. A partir do Memo e a partir das pessoas que lá se encontraram, sobretudo homens pretos, a gente resolveu fundar a nossa roda, que é a Roda de Reis, que é justamente para discutir as especificidades que atravessam o nosso corpo aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Também sou pai da Helena, e isso acabou condicionando toda a minha existência enquanto homem preto. Eu sou o Jonathan Fontella, eu sou ator, produtor, enfim, tenho membro do Memo e tô com um espetáculo em cartaz que fala sobre masculinidade negra e esse assunto é bastante pertinente à minha vida porque há pouco tempo que eu venho entendendo o recorte racial. Eu venho de um lugar extremamente racista, que é o Rio Grande do Sul, e até então eu não entendia que eu sofria racismo e como ele tá na nossa estrutura, e acho incrível estar podendo estar aqui e participar hoje. Muito obrigado. Eu me chamo Alexandre Avelar. Eu sou produtor cultural. Eu produzo uma companhia de dança chamada Resistência Belly Black, que são 6 meninas pretas, e a gente trabalha com dança do ventre e afrofusão, né? Pra gente mostrar que a dança do ventre também é uma dança africana, também é uma dança preta, e desconstruir essa ideia do clássico europeu. Vim aqui ao convite do Caio. Gel Caio. Gel Caio. Que é um amigo muito querido, e que é meu pai, na verdade. As pessoas não sabem, mas ele é meu pai. Participar e falar um pouquinho da minha vivência de homem trans, passando por transição e etc. Então, o Memo acha fundamental a gente refletir sobre as questões de raça dentro do debate de masculinidade, já que falar sobre esse tema, como eu já falei, nunca é falar só sobre gênero. Então vamos aos fatos no Brasil. Os homens pretos são os que mais matam, são os que mais morrem e são os que mais se matam. Os jovens negros são 65% mais vítimas de suicídio do que brancos. Esse número é de um documento publicado esse ano pelo Ministério da Saúde, e o racismo é apontado como um dos fatores principais para a diferença da mortalidade por suicídio. O último Atlas da Violência, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. É a maior proporção da última década. Se eu não me engano, no ano passado eram 71%, e para esse ano, né, no último Atlas, aumentou para 75%. Então, para cada 4 pessoas que morrem no Brasil vítimas de homicídio, 3 são negras.
E para fechar sobre o tempo de estudo, se a gente pega a população com mais de 25 anos com o ensino superior completo, em primeiro lugar aparecem as mulheres brancas, depois os homens brancos, bem abaixo estão as mulheres pretas ou pardas e por último os homens pretos ou pardos, 7% só desse percentual. Então, para provocar ainda mais o nosso debate aqui, vamos começar ouvindo o áudio do Henrique Richier. Ele é sociólogo, mestre em relações étnico-raciais, doutorando em sociologia, escritor, pesquisador no campo das masculinidades negras. O Henrique faz provocações bem interessantes para a gente trocar uma ideia aqui. Fala aí. Bem, para ser bem sintético, acho que tem 3 coisas aí que eu acho fundamental a gente refletir sobre. Uma é sobre as representações que estão no imaginário social brasileiro sobre os homens negros. Ou seja, quem é o homem negro, né? Como é que ele é representado nas novelas, nos filmes, nos jornais, como ele aparece, de que forma ele aparece. Então, acho que tudo isso é importante estar dentro das reflexões sobre o masculino negro, né? Esse primeiro ponto eu acho que é fundamental. Mas não parar aí, eu acho que a gente tem que avançar, ou seja, ir para a vida desses homens, ouvi-los, quais são as experiências efetivas desses homens, como eles lidam com essas representações sociais, quais são os impactos desses estereótipos nas suas vidas cotidianas, no seu acesso ao mercado de trabalho, à saúde, nas suas relações sexuais e afetivas, na construção das suas subjetividades. Isso também é importante. Como é que eles manejam, eles subvertem, eles manipulam, né? Eles agregam outros elementos para se pensar. E como é que se dá essa dinâmica? Então, acho que esse é um segundo passo também muito importante. E um terceiro passo, que advém da união desses dois, que é justamente pegar essas construções imagéticas sobre os homens negros, né? E pensar como é que isso se dá nas experiências. E a partir daí, a gente justamente pensar uma construção efetiva de conhecimento sobre os homens negros e sair daquilo que eu chamo de uma tríade, que é muito nociva na perspectiva de entender os homens negros, que é você essencializa os homens negros através desses estereótipos, né? Você generaliza os homens negros, então a partir desses estereótipos você essencializa eles e a partir disso você generaliza achando que todos são dessa maneira, né? E você prescreve, bom, se os homens negros são assim, todos são assim, eu apresento uma receita de bolo para eles serem pessoas melhores, serem homens melhores. Aí você elenca uma série de coisas que os homens negros deveriam fazer para serem homens bons, homens bacanas e etc e tal. Então acho que a gente foge dessa lógica e traz elementos efetivos, reais, para a gente trazer outras interpretações sobre os homens negros. Bom, é isso, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima. Henrique, muito obrigado pelo seu áudio, pela sua participação. Mais tarde o Henrique vai voltar para falar sobre um livro lançado esse ano, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade. Então, trazendo um pouco do que ele comentou aqui para a mesa, eu quero ouvir de vocês como é que se dá essa experiência de vocês enquanto homens negros e como vocês veem a importância do debate de masculinidade e de falar sobre essa vivência, né? Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, foi muito a partir de leituras de outros homens negros que estavam pautando masculinidades e me veio muito essa vontade de narrar as minhas experiências enquanto homem negro de fato. Então, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês experimentam essa vivência de homens negros e qual a importância que vocês têm, que vocês veem de fato em se falar sobre isso, entendendo que a gente somos muitos. Eu acho que para mim me ocorreu nesse lugar de como o homem negro deve ser, deve se portar. Vi uma coisa muito interessante que é a vestimenta. Eu, por ser um homem negro de pele um pouco mais clara, não tão clara, mas um pouco mais,
E ter uma forma um pouco mais formal de me vestir, eu nunca fui parado na rua. Eu não tenho essa vivência de paredão, de ser o alvo de suspeita da polícia. Em função até de um fenótipo que às vezes é estereotipado como clássico, né? Tipo, você tem os traços finos, que as pessoas acham que isso é elogio hoje em dia ainda também, né? E então, por causa disso, eu fiquei pensando assim, cara, eu não tenho essa vivência de paredão ou de ser confundido na rua, porque eu tava tentando me enquadrar nesse lugar de formalidade que o homem branco estipulou para a sociedade, né? De usar camisa de botão, de usar gravata às vezes, de usar roupa social, de estar sempre de uma maneira mais alinhada com o mundo executivo, né? Como se diz que predominantemente é de homem branco. E isso é um reflexo muito ruim pra mim, porque eu sempre estava tentando me enquadrar num lugar que eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem com essas roupas, eu não me sentia bem nesse lugar. E era como se eu tivesse que estar todo o tempo por aceitação, provar alguma coisa para ser aceito. Então, me remeteu a esse... Esse seu relato me lembra muito de uma outra questão também, que é isso, né? A gente fala que é muito comum, e de fato é muito comum que homens negros sejam parados pela polícia, mas isso não acontece para alguns homens negros, seja por sorte ou por sei lá o quê. Exato. Né? E eu fico percebendo que tem várias... É um pouco do que ele traz no áudio, né? Tipo assim, dos estereótipos, né? Então, sei lá, todos os homens negros passam por isso. Todos, às vezes não, sabe? E isso acaba que... Muita gente acaba que exclui essa sua possibilidade de ser negro de fato, só porque você nunca passou por uma experiência como essa. Então, esse relato me trouxe muito isso. Assim. Tem muitas pessoas negras hoje em dia no Brasil que já nasceram com uma condição financeira boa, que teve pai e mãe, sabe? Que sempre teve comida na mesa. E continuam sendo homens negros, continuam sendo pessoas negras que vão experimentar esse racismo de outras maneiras e que é importante falar sobre eles também. O Meia é um bairro de Zona Norte, no Rio de Janeiro, né, claro, porque eu acredito que tem gente que vai ouvir isso que Graças não sabe. a Deus, do mundo inteiro. Não sabe onde é o Meia. Mas é um bairro muito... classe média zona mesmo, né, Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu fico pensando, assim, que se eu olhasse a minha volta, primeiro que só tinha 3 pessoas na minha rua que eram pretas, né? Eu, Isabela e o Arthur. E isso já é uma parada assim, se eu paro a pensar, olhar os meus amigos, olhar as pessoas que estão à minha volta, o fato dos meus pais serem casados há 36, 37 anos é uma exceção, e isso já me traz uma parada que a maioria das pessoas pretas não tem, que é a noção de família construída de uma maneira comum, tá ligado? Uma maneira retilínea, assim. A gente não tem muito essa construção, né? E isso já traz pra gente um certo... Eu não gosto de chamar muito de privilégio, mas uma certa vantagem de não passar por algum... Porque é aquilo, né? Você entender que você tem alguma vantagem é você entender que você não precisou passar por algumas coisas para se construir, né? E não necessariamente que você tem algo a mais do que outra pessoa, né? Você vai ter uma perda aqui, um ganho ali, mas enfim. E essa relação com o meu pai... Essa relação, apesar de eu bater muito de frente com ele, mas essa relação com meu pai me traz norte, me guia, sabe? E a falta disso, seja lá pai, mãe, avó, seja o que for, a falta desse núcleo, dessa construção familiar é muito problemática, né? A gente... a nossa primeira educação, é o nosso espaço de segurança, né? A construção familiar da pessoa preta é muito importante, né? E foi uma parada muito destruída, muito marcada, né? Eu acho que a gente precisa também reconstruir essa noção de família, de base, do que a gente está ensinando para as nossas crianças, de como a gente está construindo essas crianças também. Enfim. E aí, Lincoln, sem querer direcionar a sua fala, mas eu já conheço o Lincoln há algum tempo e eu já conversei com o Lincoln sobre muitas coisas. Umas coisas que me chamou a atenção, assim, que eu sempre lembro, primeiro em relação, quando você fala sobre a sua filha e como se dá para você, sendo um homem preto, sendo pai, né, criando essa filha com afeto. E o fato que você nunca foi um cara de brigar. Ninguém que tá vendo o Lincoln, né? Só a gente que tá aqui no estúdio, mas o Lincoln é um cara grande, negro, retinto, que você vai olhar na rua e você vai ter um pouquinho de medo.
porque é uma imagem que passa de violência, né? Mas Que construíram, que né? construíram pra De que gente esse de que homem, esse essa homem imagem é E violenta. ninguém ia Exatamente. esperar que Agressiva. o cara fosse o cara doce. que E tá o Lincoln é falando uma da flor, filha, e ele etc. sempre fala sobre isso, que ele nunca foi de brigar, nunca brigou na rua. Então, Então eu queria de mão muito- dele é incrível. Exatamente. É suave. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência e como é pra você hoje poder falar sobre isso também. É bom. Primeiro eu agradeço pelos elogios, pelo aperto de mão fofo, sobretudo. É porque assim, a gente enquanto homem negro retinto e dotado de um corpo que no discurso imagético da sociedade traduz a violência, que é o meu corpo, a gente expressar de alguma maneira esse sentimento de afeto, esse sentimento de cuidado construído é muito importante e é bem tocante pra mim. Mas bom, eu acho que o mais importante a falar foi o meu entendimento de que a minha cor, que a minha raça condiciona a minha existência. A partir disso, a gente vai montando o quebra-cabeça. Ser homem não condiciona a minha existência. Ser homem biológico, que eu digo, não condiciona a minha existência. Eu posso transitar entre alguns gêneros, enfim. Só que a minha condição de ser homem negro dá aporte a toda a minha existência. Isso eu acho muito importante de ressaltar. A partir disso, eu sou morador de Ramos, morei em Ramos minha vida toda, bem próximo ao Complexo do Alemão. Isso também é um outro fator que condiciona a nossa existência, porque eu moro próximo do maior complexo de favelas da América Latina, se eu não me engano. A gente vê o que acontece em Ramos. Que é A o gente alemão, né? A gente viu o que acontece no Complexo do Alemão. A gente viu o que aconteceu recentemente com a Ágata, que por sinal é um lugar que eu passo frequentemente com a minha filha. Ou seja, poderia ter acontecido comigo, porque é um corpo de um homem negro traduzido como violento, passando na frente de um dos complexos de favelas mais perigosos, dito perigosos do Rio de Janeiro, quiçá da América Latina. Então é muito importante a gente pontuar o quanto ser negro condiciona a nossa existência. A partir disso, eu tive minha base familiar muito sólida também. Eu fui criado basicamente pelo meu pai e minha mãe, óbvio. Eles foram casados durante mais ou menos 16, 17 anos. Só que com um aporte muito presente da minha avó, tanto da minha avó materna, das minhas avós maternas, porque eu tenho 2 avós maternas. É uma longa história, não tem como explicar para vocês. Quanto da minha avó paterna. Da minha avó paterna, principalmente. E esse aporte também condicionou minha existência. Também fez nascer um homem negro que cuida, que de um certo ponto é afetuoso, é carinhoso. E a partir disso aconteceram algumas coisas na minha vida. Só que 2 marcos que foram muito influentes na minha vida foi a morte do meu pai, há 5 anos mais ou menos. Meu pai sempre foi um cara... existe uma tensão entre ser presente, de ser um pai presente, de ser um pai participativo. Meu pai sempre foi um pai muito participativo. Eu sempre falo que hoje meu pai estaria aqui, ali na sala, me olhando, talvez chorando, assistindo, eu nesse momento aqui com outros homens negros e tal, trocando Ou essa aqui ideia. do nosso lado conversando Ou também. aqui do nosso lado conversando também. Por favor. E o outro foi o nascimento da minha filha. Que a partir do nascimento da minha filha, as coisas mudaram muito pra mim, assim. Eu nunca tinha pego uma criança no colo até eu pegar minha filha. E ali, naquele momento, na maternidade, que o obstetra deu a minha filha no meu colo, que eu nunca tinha pego uma criança, todo desajeitada, ela foi se laceando no meu colo, ali minha vida mudou. E acho que tá bom, porque... Sensacional. Mas é isso, né? Eu fico pensando o quanto o nosso debate ele abrange outros lugares, né? Porque as pessoas ainda acham que falar sobre masculinidade é falar sobre uma relação de gênero muito específica de homem e mulher somente. Geralmente homem hétero e mulher hétero, homem cis e mulher cis.
Mas em relação a homens negros, existe uma série de fatores e de vivências e de experiências que perpassam a nossa construção enquanto homens. Ter um marcador de raça, um marcador de sexualidade, um marcador de classe, um marcador de local onde você cresceu, onde você vive, condiciona muito a maneira como você cresce como homem e você entende o que é ser homem. Além desses outros fatores de ter uma filha, né? Eu nunca tive filha ainda, não tenho filha ainda, mas imagino que é isso, né? Muda muito a nossa experiência. E é muito importante falar sobre isso. Eu sempre amo quando o Lincoln fala sobre isso, porque as pessoas olham para ele e não imaginam que ele vai ter essa doçura, essa sensibilidade, tá aqui chorando no estúdio, lembrando o pai dele. Então acho que isso é muito importante, acho que, enfim, é um bom começo de papo pra gente e para as pessoas ouvirem que falar sobre masculinidades negras são muitas, né? Aqui somos em 4 e somos diferentes, temos vidas diferentes e experiências diferentes, então estou bastante feliz e animado com esse episódio. Mas vamos seguindo, a gente vai trazer agora para provocar ainda mais o debate. A gente tem a honra de ouvir um pouco a jornalista Flávia Oliveira, colunista do Globo, da CBN, voz importante na Globo News e agora podcaster também, nesse mundo de podcast. Eu amo o podcast da Flávia Oliveira que ela faz com a filha dela, a Bela Reis, que também é jornalista, o podcast Angu de Grilo. Então a gente convidou a Flávia, a mulher negra que ocupa um espaço tão importante, a falar pra gente sobre a importância de homens negros participarem do debate de gênero. Eu queria trazer a memória de uma visita recente ao Brasil da Patrícia Hill Collins, uma filósofa, pensadora, acadêmica americana. Ela escreveu e escreve e produz muito sobre interseccionalidade, que são as dimensões de raça, gênero e classe que se interligam para produzir opressão ou privilégio, né? Depende do ponto de vista de quem está analisando, ou que segmento que se está analisando. E ela teve na Festa Literária da Periferia, na FLUP, aqui no Rio de Janeiro, tratando dessa questão da relação entre homens e mulheres negras. E ela fez uma fala muito interessante, convidando os homens negros a se tornarem feministas, mas feministas sob a ótica do feminismo negro. Por que isso? Porque ela diz que toda vez que você acolhe, respeita e atende à agenda de luta das mulheres negras, você está transformando toda a sociedade. Né? Como mulheres negras estão na base da pirâmide do ponto de vista das estatísticas socioeconômicas, toda vez que você promove o bem-estar ou alguma transformação social orientada para esse grupo ou a partir dessa agenda, você está trazendo, sem dúvida alguma, o benefício espalhado para toda a sociedade. E aí ela diz, por isso, que os homens deveriam ser feministas a partir do feminismo negro, sem desconsiderar essa dimensão do quanto o racismo e a desigualdade nos separaram, né? Separaram homens e mulheres negras, nos tiraram afeto, nos tiraram convivência, nos tiraram autoestima, e esse caminho de reconstrução, ele exige muita compreensão mútua, né? O resgate do afeto e a consciência de que houve de fato uma construção que nos desestruturou e que nos retirou ou tentou nos retirar afeto. Então o caminho é o do afeto, o caminho é da incorporação, da união, da aproximação das agendas. Espero que vocês tenham uma linda conversa. Muito obrigado, Flávia. É um prazer muito grande ter você por aqui. Eu quero trazer agora para os meus amigos, né? A Flávia fala sobre esse convite para que os homens negros se tornem feministas, mas feministas sobre a ótica do feminismo negro, né? Que assim a gente transforma a sociedade. Eu confesso que muito do que eu comecei
a ler sobre masculinidades negras foi através de mulheres negras, né? De Angela Davis, Bell Hooks e outras mulheres também aqui do Brasil, que traziam esse enfoque muito importante de que para falar sobre gênero, sobre questão racial, precisa a gente incluir também homens negros nesse debate. A gente aqui, enquanto pessoas negras, né, enquanto homens negros, está muito em contato com mulheres negras. Esse debate de gênero entre nós ainda é um debate de muita tensão também, né? Há sempre pontos de vista diferentes sobre o assunto. Mas queria ouvir de vocês como vocês entendem essa relação, como vocês entendem que homens negros podem estar mais presentes nesse debate de gênero aliado a mulheres negras, seja do feminismo ou do mulherismo africano, enfim, há outras vertentes também nesse sentido. Mas, enfim, como vocês entendem essa parceria aí entre homens e mulheres negras no debate de gênero? Eu acho que a relação de homem preto e mulher preta, não tô falando de casal, é muito particular, sabe? É muito particular porque a gente é sempre racializado. Sempre racializado. Então, a gente já parte de um lugar comum, assim. A gente parte dessa ideia de que a gente, como o Lincoln falou, a gente podia ser qualquer coisa, mas a gente vai ser preto sempre, sabe? Isso é uma parada que a gente precisa sentar e conversar em comum, assim, junto, né? Não sei se me fiz entender necessariamente. Isso me traz muita memória que eu acho que a gente tem muito a aprender com as mulheres negras em relação à maneira como a gente se ajunta nos espaços, assim. Eu sou da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, que é um lugar pobre, né? E sobretudo negro, criado pela minha mãe solo, né? Criou ali a mim e os meus irmãos sozinha, como muitas mães. E no meu bairro eu percebo que existe um senso de comunidade que ele é levado pelas mulheres negras, assim. Então eu sempre relembro, por exemplo, que na minha época de infância, quando minha mãe tinha que trabalhar ou sair, quem cuidava de mim eram outras mulheres. Era a vizinha, era a tia, era uma outra vizinha, sei lá o quê. Então elas se ajudavam muito, assim. As mulheres cuidam muito da nossa comunidade, né? Acho que de uma maneira geral, as mulheres negras. E hoje eu vejo que o debate de masculinidade, e mais especificamente o debate de masculinidades negras, tem muito a aprender com isso. Ontem mesmo estava conversando com um amigo meu que também é negro. Ele está com a esposa dele há 7 anos já, 6, 7 anos, e falou: cara, a minha esposa faz terapia, minha esposa tem várias amigas negras dela, que elas estão juntas o tempo inteiro, participa de vários grupos, participa de coletivos, se ajuntam, e eu vejo em vários momentos que eu tô, tipo assim, sozinho, né? Eu não consigo, é difícil encontrar outros homens negros para poder fazer esse mesmo movimento em vários sentidos. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, de como a gente pode se espelhar. Eu acho um pouquinho nocivo, nesse momento, a gente pedir para homens pretos se tornarem um pouquinho feministas. Eu acho que a gente deve agradecer muito as mulheres, sobretudo as mulheres pretas. Aqui eu digo de uma mais velha que eu admiro muito, sou super fã, que é a Lélia Gonzalez, de trazer o debate de gênero, de ampliar o debate de gênero, botar um foco no debate de gênero que possibilita o homem preto a pensar a sua existência. Mas eu acho que a gente está nesse momento de entender a nossa história, eu acho que a gente está nesse momento de dialogar entre a gente. Eu acho importante, sim, dentro desses diálogos, ter uma participação mais heterogênea, mas eu acho muito importante esse momento do nosso autoentendimento, da gente se pôr vulnerável, não no mundo, que eu acho muito nocivo o homem preto se fragilizar para o mundo. A gente não tem o direito de se fragilizar para o mundo, mas eu acho muito importante a gente se fragilizar, a gente se pôr num movimento de vulnerabilidade entre a gente. Eu acho que o nosso escopo hoje somos nós, homens negros. Sim. E a partir disso, a gente vai conseguir estabelecer outros tipos de diálogos. A gente não se criou como comunidade. Exatamente. E a partir disso, o Caio trouxe uma fala que é muito importante, que as mulheres negras elas conseguiram
trazer esse senso de coletividade, trazer esse senso de se pôr sujeita da sua própria vida. E eu acho que esse é um movimento importante que o homem tem que fazer, que só vai conseguir fazer a partir desses espaços de diálogo. Eu acho que o homem preto ele tem que se tornar sujeito da sua própria existência. É a gente trazer também o pouco da memória que a gente tem, ou a gente tentar reconstruir essa memória de África e reconstruir essa memória dos espaços de resistência que a gente teve no período de escravidão e tal. Eu acho muito importante o resgate de uma outra vida, Sim. que não é essa que a gente vive como centro. E eu tô falando de África. Eu tô falando de a gente trazer a África para o centro do nosso debate, para o centro, sobretudo, do debate de gênero, e tentar... eu acho muito importante romper com a branquitude. Não que, a gente tem que se relacionar com a branquitude, enfim... A gente sabe as mazelas da nossa vida, a gente ainda depende disso. Só que a gente tem que criar nossas próprias referências. A gente tem que trazer a África para o centro, trazer uma perspectiva diferente. E eu acho que isso passa por a gente dialogar entre a gente. E se conhecer, principalmente. E acho que o mais importante disso, né, da gente estar em movimento constante com outros homens negros, é que isso nos auxilia na nossa existência e facilita também a vida de outras pessoas, né? Principalmente de mulheres negras. Se você é um cara negro que está se cuidando, que está conversando sobre os seus problemas, que está fazendo terapia, você vai se tornar mais saudável, né? Naturalmente, e vai conseguir estabelecer um diálogo melhor e mais profundo, tanto com outros homens negros quanto com mulheres negras também. Então é um movimento muito importante nesse sentido. Cara, o importante eu também... É um negócio que eu fico muito feliz em participar dessas rodas. Essa troca de experiência mesmo. É muito importante a gente entender que o homem preto... Que isso é um discurso que atravessa o corpo do homem preto. Por exemplo, a violência. A violência é um discurso que atravessa o homem preto. Eu conheço pouquíssimos homens pretos que são violentos. A violência faz parte da nossa vida. O homem preto não é mais violento que o homem branco, que a mulher branca. Mas a gente foi colocado como agente disso. Isso, né? exatamente. E quando a gente está nesses espaços, a gente consegue romper com isso, a gente consegue quebrar isso. Eu, a partir de rodas como a Roda de Reis, que é a nossa roda, eu comecei a observar em ônibus, em metrô, em espaços públicos, algumas atitudes de homens pretos. E, cara, como diria Emicida, mano, nós é foda, tá ligado? Mano, nós é foda. Um dia desses eu pego o 313, que é Penha Tiradentes. Eu estudo na PUC, né? Obrigado, mas infelizmente. Eu pego o 313, Penha Tiradentes, pra descer ali na Leopoldina e pegar um outro ônibus. E nesse trajeto Penha Tiradentes eu passo, enfim, passo pelo Adeus, passo pelo Manguinho, passo pelo Jacaré, passo por uma porrada de favela. Que são morros aqui são do morros Rio. do Rio de Janeiro, isso do subúrbio do Rio de Janeiro. E, mano, tu vê cada coisa foda acontecendo dentro do ônibus. Eu gosto de sentar lá atrás, que é justamente para ter uma perspectiva ampliada de tudo que acontece. Um dia desses, foi uma das experiências que mais me marcou. Entrou um moleque ali no Jacaré, eu sentado lá atrás, entrou um moleque no Jacaré, que ele tinha acabado de ser solto, tá ligado? Que ele tava preso, tava ali, como é que se chama? Semi-aberto. Semi-aberto e tal. E ele tava com aquele aparelhozinho, a tornozeleira no pé. E o moleque entrou, foi lá pra trás, óbvio, eles sempre vão lá pra trás, porque é onde a gente consegue olhar um pro outro e se ver naquele outro ali. Ele foi lá pra trás e, pô, cara, eu preciso de ir no presídio, eu tô meio perdido, não morava aqui no Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Aí, enfim, eu e uns 2 homens negros que estavam ali atrás, a gente explicou mais ou menos pra fazer como é que ele fazia, pra dizer como é que ele fazia pra chegar nesse presídio que ele queria ir. E, mano, olha que atitude foda, cara. Um desses caras, que também entrou no Jacaré junto com ele, no ônibus, bom, se ele entrou no Jacaré, ele não tem grana, mano. Grana ele não tem. Sejamos realistas. A não ser que ele fosse um branco que tinha ido lá comprar. Pois é. Cara, esse cara, ele tirou R$20 do bolso dele, da carteira dele, que eram os únicos R$20 que ele tinha, e deu pra esse moleque, mano, pra você comer alguma coisa, fatalmente você vai demorar, pra você
pagar tua passagem pra voltar pra casa. A moleque, não, cara, pelo amor de Deus. Ou seja, olha a troca de afetos, olha a quebra de... Olha a ruptura com os Eu estigmas. não tenho medo de você, eu me identifico com você, eu também sou você, tá ligado? Exatamente, toma R$20. Olha o papel paternal, olha o papel de cuidado, olha o papel de Esse bagulho me zelo. arrepia, eu choro real. mundo chora Porque isso aqui. também me lembra uma situação que eu passei, mas foi em Deodoro, o maluco era até Lincoln também. Nessa mesma situação, eu peguei o 437 ali, eu moro na Baixada, e desci em Deodoro pra subir o viaduto pra pegar o trem. E tinha um moleque que eu não sei onde entrou, ele tava abaixado na parte de trás ali dos bancos altos. E eu fiquei olhando pra cara dele, tava descalço, só de bermuda e tal. Enfim, eu falei, mano, isso aqui em algum momento vai dar merda, porque motorista de ônibus é uma galera estressada, com todo o motivo do mundo, né? Enfim, dupla função e etc. E foi basicamente isso. Eu falei, mano, eu vou pagar a passagem dele, paguei, pá. E ele, eu falei, ó, pode levantar, senta aí numa boa. E aí ele desceu, eu falei, você quer trem e tal? Como ele tava descalço, cacei uma loja ali pra ver se comprava um chinelo pra ele, alguma coisa, mas não tinha. E aí ele falou, pô, obrigado e tal, abracei. Eu falei, mano, a gente não vai se ver de novo, sabe qual é? A gente não vai, né, se encontrar, mas eu confio em você, eu acho que vai dar tudo certo na tua vida. Ele começou a chorar, eu também, porque eu choro por qualquer coisa. E eu acho que é isso, assim, a gente precisa muito perder o medo de nós mesmos, né? A gente precisa muito se identificar, se enxergar no outro, assim, porque que o moleque era nocivo, porque que ele... essa noção. E eu acho que também a gente também, sei lá, parte muito dessa ideia de que tudo precisa ser documentado. Trazer África, trazer, né, fala, e os griots já mostravam isso pra gente, que o que eu falo pra você tem muito sentido, eu não preciso ler em lugar nenhum, eu só preciso dizer pra você que você também sou eu, porque a gente passa pelas mesmas coisas. A diferença entre eu e o Lincoln, a diferença entre o moleque que entrou no jacaré, assim, é meramente sorte. Meramente sorte. E é Poderia importante ser falar o sobre contrário. isso, né? Narrar isso, deixar isso em evidência, porque o nosso papel enquanto homens negros é, obviamente, questionar as nossas próprias atitudes enquanto homem para outras pessoas, mas também questionar a imagem que os outros criam sobre nós. É o que você falou, eu conheço pouquíssimos homens negros que são violentos. A grande maioria deles não são violentos. E se são, muitos deles são violentos porque sofrem violência. Eu trabalho em escola, já falei sobre isso algumas vezes. Os meus alunos negros da escola são geralmente alunos violentos. Porque eles sofrem violência constantemente. Então, ou eles ficam completamente quietos, acuados, ou eles devolvem essa violência na mesma medida. Então, é muito pensar sobre isso, assim, quebrar esse estereótipo. Os homens negros são violentos porque são violentos, ou são violentos porque são violentados e, tipo, refletem essa violência. Então, é muito importante narrar essas histórias sempre, assim. O racismo, ele é tão desgraçado porque ele é muito forte, infelizmente. E a gente tem essa coisa o homem negro tem que casar com uma mulher branca pra clarear a família, e a mulher negra vice-versa. Eu acho que a gente perdeu o afeto também nessa construção que o racismo entregou pra gente, né? Tipo, eu preciso clarear minha família. Então, o homem negro sempre procura a mulher loira. Vamos colocar assim um estereótipo, não é bem isso, mas a mulher branca, né? Mas de preferência loira. E a mulher negra procurar o príncipe, né? Que homem preto, príncipe, não tem muito assim, né? Mas todos nós somos, mas a gente não é relatado como. E aí a mulher negra busca o príncipe, que é o homem branco. Então o afeto entre a gente, eu acho que também é essa coisa do racismo ser essa desgraça forte na vida, porque a gente precisa se desconstruir disso, a gente precisa enxergar essa beleza no homem negro, na mulher negra, né? Nesse corpo que tá ali. Então, a gente ficou muito fragmentado nesse sentido de ser afetuoso, homem e mulher, né? Falando de uma relação hétero, mas homem negro com homem negro, mulher negra com mulher negra também, né? Falar de relações de todos os tipos. Então, a gente sempre buscou clarear, ficar com uma pessoa mais clara para poder ser aceito. Também, né? Volta aquele assunto da aceitação. Tipo, o homem negro também não consegue ter afeto com outro homem negro porque você é meu concorrente. Só um de nós dois vai ser elegível ao mundo branco. Então eu tenho que ser melhor que você, sabe? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar melhor que o meu homem. Eu não tenho que ser melhor. Com certeza. Sabe? Eu não tenho que ser melhor que os outros homens. Eu tenho que ser melhor que aquele homem preto, porque ele é que me ameaça, né? De fato. Porque se não for eu, aquela coisa tipo que
Se não for eu, vai ser ele, então que seja eu. Não, vai ter que ser os dois. Tem que ser os dois. A gente sabe que às vezes os espaços de poder só deixam um de nós entrar, né? Exatamente. Então a gente vai ficar aí se matando entre nós pra ver quem é que vai ser esse um. Mas enfim, eu queria já trazer um outro ponto, que é um outro áudio do Henrique. A gente vai trazer aqui o Henrique de novo, pra ele falar um pouco sobre o livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Ele foi um dos organizadores e também escreveu um capítulo, que é o primeiro livro sobre esse tema no Brasil. Que eu também, Caio César, tive o grande privilégio e prazer de também escrever um capítulo sobre isso. Henrique também é referência viva. Curto muito. Aí, partindo dessas inquietações, eu resolvi fazer algo a respeito, né? Então, conversando com algumas pessoas e tudo mais, eu cheguei no Rolf, né? Até pesquisando sobre o assunto, eu lendo algumas coisas. Conheci o professor Rolf de Souza, antropólogo da Universidade Federal Fluminense, uma das grandes referências nacionais sobre o assunto. Ele topou organizar, né, um livro e tudo mais, e eu resolvi convidar vários homens negros para escrever, né, nesse livro. Então, é um livro coletivo. Então, sou eu e Rolf na organização, mas você tem grandes referências também no livro, como o próprio Osmundo Pinho, né, o Davidson Faustino, que faz o prefácio. Tem outros que não estão no livro, mas também são referências importantes para a gente, como o Valdemir Rosa, o Alan Ribeiro. Você tem algumas mulheres também muito importantes que debatem masculinidades negras. Você tem a Joanice Conceição, você tem a Mônica Conrado. Mas nesse caso, para esse livro, eu fiz questão de chamar os homens, né? Eu quis trazer a perspectiva masculina sobre essa sua construção, né? Que eu acho que é fundamental, e isso acaba que não aparece tanto no debate, porque geralmente os homens aparecem ou apareciam como aqueles que são apontados, né? Mostrando os seus déficits, os seus defeitos e tudo mais, mas não trazendo as suas perspectivas, as suas potencialidades. Então, eu quis destacar isso no livro, né? Então, você tem esse viés político do livro, que é uma afirmação do protagonismo dos homens negros sobre esse debate, que é um debate sobre eles próprios, né? Então, eu acho isso fundamental. Então, quis destacar isso no livro. O próprio Caio César, ele participa do livro, ele tem um artigo muito interessante sobre o assunto, que é bem sensível e delicado para a comunidade negra, que fala sobre as afetividades dos homens negros, né? Isso é bem importante. Mas você tem debates sobre sexualidade, debates sobre transmasculinidades, saúde, né? Mestiçagem, grupos de homens negros, né, conversando sobre si, sobre a sua construção. Então, o livro ele tem uma gama diversa de temas e de produtores, ou seja, são homens negros oriundos de diversos espaços, estados, classes, cores, né? São homens negros diferentes. Isso é importante justamente para ir contra essa estereotipia que desenha um tipo de homem negro e quer encaixar esse homem negro na nossa diversidade. Então, mostrando que o homem negro é muito mais do que aquilo que dizem que um homem negro é, né? Então, acho que o livro cumpriu bem o seu papel. Eu fiquei muito contente. O livro saiu esse ano e está rodando aí o Brasil todo. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer novamente ao Memo, queria agradecer ao Caio César. Espero ter contribuído um pouco aí para a discussão que vocês vão levar. Eu tenho certeza que será um ótimo debate. Muito obrigado, gente, e até. Muito obrigado, Henrique. E lembrando mais uma vez, o nome do livro é Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Então fica a dica aí para quem quiser comprar e ler, porque é muito importante. Isso me lembrou uma questão que eu acho importante de colocar, né? Que primeiro que o fato de que esse livro é o primeiro livro em 2019, é o primeiro livro sobre o tema no Brasil escrito 100% por homens negros, né? A gente percebe que ainda tem muita coisa para se encaminhar,
por conta disso, né? Eu lembro que, acho que um ano atrás, ou 2 anos atrás, eu vi uma matéria sobre os novos homens do Brasil. Então, era uma matéria falando sobre os homens brasileiros que estavam aí pautando o debate de masculinidade, pensando um novo jeito de ser homem, né? De uma maneira, entre aspas, melhor. E todos os homens da matéria, todos 100% dos homens da matéria, eram homens brancos. A gente já tinha o Henrique produzindo, eu já tinha escrito textos, outros homens negros também. Todos esses homens negros que estão no livro já estavam produzindo coisas sobre o assunto, mas a gente foi completamente esquecido dentro desse panorama principal sobre os novos homens, né? Isso para mim é muito complicado, porque isso reforça de que o homem melhor, o homem desconstruído, o novo homem é sempre o cara branco da Zona Sul, de barbinha, de cabelo liso e tudo mais. Enquanto acaba que reforça a ideia ainda mais de que os homens negros não são possíveis de ser bons homens, né? Não são possíveis de ser bons pais de família, bons maridos, bons filhos, bons amigos. Então, eu sempre trago esse enfoque muito grande e sempre falo muito sobre esse livro por conta disso, né? E queria ouvir de vocês também sobre essas questões, de quanto para vocês é importante ler outros homens negros ou não, de como vocês se identificam com isso, como vocês começaram a entender esse debate de masculinidade negra e o quanto importante foi para vocês ter acesso a outros homens negros falando sobre esse assunto. A gente nunca Sabe? foi bem-vindo como intelectual, né? Bem visto Sim, como exato, intelectual. isso não é feito pra nós. Não, né? exatamente. Dentro do estereótipo, é Isso. lógico. É porque eu acho muito importante dar um exemplo para explicitar isso, entender o porquê que o homem preto, por exemplo, não está na academia, não está, de repente, dentro de uma instituição de ensino superior. Eu vou dar meu exemplo. Fiz lá o meu colegial, parte dele em escola particular, depois eu fui para a escola estadual. Saindo dali, aí vem aquela pressão da família, né? Vamos fazer faculdade, vamos fazer uma faculdade. Aí, enfim, fui fazer minha faculdade. Só que eu entendi que naquele momento eu era totalmente rechaçado daquele local. Aquele local não me pertencia. Nem te absorvia. Não me absorvia de maneira nenhuma. Eu me sentia extremamente mal dentro daquela universidade. Minha esposa ficou grávida e tal, tranquei minha faculdade. Eu tô falando que eu falei que faço ciências sociais na PUC Rio. Eu tenho 29 anos, cara. Eu tô no segundo período, aliás, fiz 29 anos ontem. Pera aí. Homem preto vivo. Assim, eu aos meus 28 anos, eu retornei à faculdade. Eu tô no segundo período de ciências sociais, numa faculdade que tenta ser includente, mas é extremamente excludente. Mas hoje eu me sinto dono de mim a ponto de conseguir permanecer ali dentro. Fazendo um contraponto a isso, eu trago o exemplo de uma pessoa muito próxima de mim, que eu não vou falar quem é, porque senão fica muito fácil de identificar e eu não sei se ele vai sentir a vontade pra isso. Sou eu? Se for eu, pode falar. Que assim, um homem preto que eu amo pra caralho, enfim. Mano, eu acho impressionante o como a branquitude destruiu a vida desse moleque. Ele não tem noção disso, porque ele não acredita nisso que a gente fala. Ele não acredita em racismo, Sim. ele não acredita, ele tá em outro lugar. Só que ele não tem noção do quanto a branquitude destruiu a vida dele. Ele não se sente capaz de conversar com uma mulher sem falar de sexo e sem falar do tamanho da piroca dele. Sim. Ele não se sente à vontade de ler. Apesar de ser um cara extremamente inteligente, ele não se sente à vontade para estudar. Ele fala que estudo não foi feito para ele. Ele fala que ele não consegue... Um dia desses aconteceu de alguém pedir para ele escrever uma carta. Ele não conseguia escrever aquela Tiram carta. da gente as subjetividades. A gente não se conhece como um indivíduo. Exatamente. E aí, uma vez dentro da universidade, a gente começa a entender o quanto é importante a gente se sentir representado ali dentro, né? Que a gente está falando de, talvez, de epistemicídio, né? Sim. Aí, isso começou... Hoje eu me sinto muito à vontade de estar ali dentro. Um dos motivos
Eu absorvo o que tem ali pra me dar naquele momento. Uma vez que eu estudo ciências sociais, eu estudo esses caras chatos pra caramba. Brancos. Formaram o nosso pensamento hoje. Nosso pensamento ocidental. Eu saio dali, eu vou pra minha negrada, mano. Ney Lopes, Martim da Vila, Fanon. Esses dois, que por sinal são caras que deveriam ter mais atenção da gente. Pai intelectual do cara. O pai intelectual. Eu amo inclusive, o pai intelectual. Inclusive, o pai intelectual do Caio me ajudou pra caramba a entrar na universidade. Que eu pedi uma ajuda pra ele e tal. Nem conheci o Caio ainda. Eu pedi uma ajuda pra ele, ele foi super solícito comigo. Uma vez que ele também fez ciências sociais, né? Eu? Não, teu pai. Meu pai é de história. História, isso. Então eu pedi pra ele algumas dicas ali e tal. No Twitter ele foi super solícito comigo. E Lélia Gonzalez e Beatriz do Nascimento e Cida Bento. E outra coisa muito importante também é a gente romper com esse novo colonialismo, que é o colonialismo americano. A gente trazer a África para o centro e trazer a nossa brasilidade também, porque é isso que nós somos. Nós somos americanos do Sul, nós somos brasileiros. Então a Angela Davis teve que sair dos Estados Unidos para falar pra gente ler Lélia Gonzalez, que a Lélia Gonzalez norteou o pensamento dela todo. E a gente não conhecia a Lélia Gonzalez. A gente, sei lá, a gente vai falar de cultura afrodiaspórica, a gente tem que falar de Espírito Santo, a gente tem que falar... Espírito Santo é um autor, a gente tem que falar de Martim da Vila, a gente tem que falar de Ney Lopes. Martim da Vila e Ney Lopes não são só sambistas, não são só escritores. Eles têm uma produção acadêmica muito foda. Me lembrou esse lance do Martim da Vila, que tava fazendo faculdade, tava as pessoas achando uma coisa maravilhosa, incrível, cara de 70 e blau, mas a faculdade, mano, ele tem 200 milhões de livros. Ele é a faculdade. Ele é a faculdade, tá ligado? Mas Martim da Vila a gente ama muito. Eu queria só seguir o caminho do livro aí, já trazendo até um outro ponto. Se vocês quiserem voltar depois nos pontos anteriores, pode, mas eu quero adiantar a conversa. Que no livro tem 2 capítulos que pra mim, enquanto homem hétero cis, me chamaram muita atenção. Um foi o do Lucas Veiga, sobre a diáspora das bichas pretas. E o outro foi do Bruno Santana, pensando as transmasculinidades. O do Lucas, ele fala muito sobre uma diáspora dentro de uma outra diáspora. Então, nós, enquanto pessoas negras, estamos vivendo em diáspora aqui nesse país, por termos sido tirados do nosso continente de origem. E os homens negros homossexuais vivem uma outra diáspora dentro dessa diáspora, que é não serem aceitos muitas vezes pela sua família, pela sua comunidade e pelo movimento negro também, às vezes. Né? Então, foi um ponto que me chamou a atenção. E o do Bruno Santana, que fala sobre transmasculinidades negras, 2 pontos me chamaram a atenção, que ele fala basicamente sobre uma passabilidade cis enquanto homem preto. Então ele fala que quando ele está fazendo a sua transição, ele percebe que a partir de certo momento as pessoas passam a ter medo dele, a atravessar a rua, a esconder a bolsa, a esconder o celular, enxergando ele como um homem preto, meio que dando uma validação, entre aspas, de um modo ruim, né? Que é uma coisa que às vezes homens trans brancos não passam. E uma outra questão que ele fala, que também me interessou ainda mais, é que a gente sabe que os homens negros são construídos através do seu corpo, né? E mais especificamente do seu pênis. Então, o homem negro é um pênis, né? É um fetiche sexual. Então, ele como homem negro, como ele vai construir essa masculinidade não tendo um pênis, né? Como ele vai se colocar no mundo como um homem negro trans sem um pênis. Então, esse assunto me trouxe muitas questões, assim. Então, a gente tem aqui um homem trans, que é o Avelar, um homem não heterossexual, que é o Jonathan. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês experimentam esse debate entre os homens negros. A gente sabe que, por uma noção de hipermasculinidade que é colocada sobre nós, há muita transfobia e há muita homofobia ou bifobia entre os homens negros também, né? Então, como a gente pode estar mais atento dentro do debate de masculinidade
nessas questões, né? Não ser um debate de homens negros que fala só sobre homens negros héteros cis. Pra mim, assim, eu sempre, eternamente, até o último dia da minha vida, eu vou falar sobre isso, me baseando, me calcando mesmo em terapia. A terapia salvou e salva a minha vida todo dia, todo santo dia. Porque eu sempre falo que quando eu tomei... Até pra transicionar foi um processo terapêutico, né? Que precisei mesmo. Ser homem preto é foda, é bravo. E como você vai sentar, parar, pensar e querer assumir pra si, né? Ainda que eu não veja de uma forma como uma simples vontade, mas uma necessidade, assumir pra si todos esses estereótipos, né? Não é uma parada simples, e não é... Eu acordei hoje e tô afim, tá ligado? A gente precisa que os profissionais de psiquiatras, psicólogos, enfim, toda a galera que trabalha com a nossa cabeça, toda a galera preta, saiba das nossas especificidades. A gente é uma população muito, muito massacrada psicologicamente, né? E eu sempre falo que quando eu decidi fazer a transição, quando eu falei, não tem mais jeito, é isso, enfim, eu fui empurrado a mim mesmo pra isso, não sou só eu que tô transicionando. Meu corpo vai mudar, óbvio, a minha aparência vai mudar, eu vou assumir todos esses estereótipos dos homens pretos, porque a passabilidade é natural, mas todas as pessoas que estão à minha volta estão transicionando comigo. O que é essa mudança socialmente falando, essa mudança psicologicamente falando? Vocês, homens cisgêneros, estão desconstruindo, apesar de eu não gostar muito desse termo, estão desconstruindo tudo o que foi posto pra vocês na infância, adolescência e etc. Eu tô construindo a minha masculinidade. E ainda que esses estereótipos sejam extremamente problemáticos, eu aprendo muito com eles a justamente não repeti-los, a justamente não sê-lo e a ajudá-los também a entender que há outras formas de ser homem, entender que o que você faz de uma forma tão agressiva para si mesmo, você não precisa fazer. Você não precisa ser exageradamente viril, você não precisa ser abandonar os seus traços femininos, por exemplo, que é uma parada que a gente não consegue lidar muito bem. Assim, é muito complicado para o homem preto entender a docilidade, entender a fragilidade, e que isso não perpasse pelas suas atitudes, assim, sabe? Enfim, eu resumo a minha vida como eu não preciso ser aquilo que me oprime, basicamente. Sempre esperam que o homem gay cis negro, ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. E isso é quase que uma regra, não? Pô, negão, né? Um negão, pô, vai ter um negoção grandão, então ele vai ser ativo. E às vezes, não, né? Como tem no espetáculo que eu faço, acontece. e também em Oboró, que é o espetáculo, tem uma parte de depoimentos em vídeo que o Leonardo Peçanha fala que ele deixa de ser objeto de desejo para ameaça, né? Então ele sai de um lugar, porque a mulher é objeto. A mulata, né? Mulata, expressão horrível também. A morena, que é outra também que vai lá. Mas, enfim, a mulher negra, ela é, né, o objeto de desejo. Negra fode pra caraca, não sei o quê. Não é isso. E aí, quando transmuta, né? Tipo, a pessoa tem uma outra identidade, passa a ser ameaça. Lá vem o negão, esconde a bolsa dele, sabe? É por isso que as nossas vivências, elas são tão particulares, no sentido... Eu preciso racializar tudo porque eu sou racializado o tempo todo. inteiro. Exato. Então, é muito, muito ruim, porque como homem negro a gente tem que estar, apesar da palavra não ser tão legal mesmo, a gente tem que estar se desconstruindo a todo tempo, porque são muitas coisas que já entregaram moldadas pra gente, né? Tipo, como é ser gay. Então eu tinha um padrão branco de ser gay também, porque eu tinha que ser ativo, exclusivamente. Eu não podia ser passivo, jamais, né? Pela minha condição e tal. E isso porque as pessoas imaginavam uma coisa de mim, né? Do meu corpo, de uma parte do meu corpo. E me reduzindo a isso, né? Eu acho que o homem e a mulher negra, eles são muito reduzidos a objetos sexuais, ainda,
né? Muito, assim, tipo, desejo e tal. Eu quero só seguir o assunto e trazer um outro ponto, Falamos pra caralho. que é pensar como se dá a nossa relação com pessoas brancas, né? Como essas pessoas brancas influenciam a nossa performance enquanto homem negro. O Lincoln falou do amigo dele que não consegue conversar com uma mulher sem falar sobre o tamanho do seu pinto. Eu me lembro muito da época de escola, de ouvir, por exemplo, de que eu tinha cara de que transava muito. E eu nem tinha transado ainda. E eu adorava ouvir isso. Eu adorava ouvir. Aquilo me preenchia o ego, assim. De me colocar, por exemplo, com amigos brancos, dizer, seu pinto é pequeno, meu pinto é enorme. De quando vai transar, por exemplo, com uma mulher ou com algum homem, a gente fazer a nossa performance baseado no que a gente acha que o outro espera da gente. Então, queria ouvir um pouco de vocês, de maneira sucinta, como se dá para vocês essa relação com pessoas brancas que nos enxergam como corpos, né? Homens negros como corpos, e o quanto isso influenciou ou ainda influencia a nossa performance enquanto homens. Eu acho importante também, porque a gente está falando no caso do exemplo que você deu, a gente está falando de hipersexualização, né? Então, eu acho importante também a gente entender que para o homem preto, e numa certa medida, por que não, para a mulher preta, num dado momento, essa hipersexualização é a grandeza que a gente tem. Então, é foda a gente chegar e apontar para aquele mano que, porra, ele construiu sua existência através tudo que a gente tem. Através do vezes. que o professor Rolf Malungo de Souza, que o Recheia trouxe ele aqui, ele chama de falomaquia. Então, o homem preto, ele constrói sua existência em cima disso. E esse cara que eu falei, por exemplo, ele tá construindo a existência dele em cima disso. Então, é importante a gente tentar, de alguma maneira, subverter essa ideia, a gente tentar mostrar para ele que não é só isso, mas também é importante a gente respeitar isso, porque, assim, é a grandeza que a gente tem. Sei lá, a galera que mora na favela ali, de repente, um moleque... Qual é a grandeza que a gente tem? A gente não discute tanto isso. Qual é a grandeza que aquele moleque de favela tem? Você sabe que isso é uma parada que, assim, sabe um dos lugares que eu mais me sinto à vontade? Barbearia. Que corta cabelo a R$5, não é barbearia gourmet que corta 35, tá ligado? É sério. Se o seu barbeiro cobra mais de R$20 pra cortar o seu cabelo... Tá metendo a mão e com certeza aí bota ele é boy. Eu fico pensando, assim, que aquele momento, a gente não chama aquilo de masculinidade, a gente não chama aquilo de autoestima, mas é onde a galera corta o cabelo, faz a barba, bota a rena, faz um risquinho na sobrancelha. É o auge de onde os homens pretos estão se sentindo bonitos. Aquilo ali é um pequeno quilombo. Um pequeno quilombo fechado aos homens pretos. É um espaço onde a gente conversa, é um espaço onde a gente se sente bonito, onde a gente se sente importante. Eu cortava meu cabelo ali na Uruguaiana, saindo da terapia, toda sexta-feira eu cortava o cabelo ali na Uruguaiana. E uma vez eu entrei na barbearia e tinha um moleque, eu acredito que em situação de rua, porque, né, enfim. E eu acho que... Aí ele virou e falou assim, pô, juntei esse dinheiro todo, ele fez a barba, ele fez a sobrancelha, pintou de... E ele não parava de se olhar no espelho. Eu achei aquilo ali tava sentindo lindo. Porra. Ele tava lindo, Eu né? achei aquilo ali lindo e fiquei pensando assim, eu não vou falar pra ele porque, né, é aquela coisa, a masculinidade vai pegar mal pra cacete, né? Mas... deu vontade de falar, mano, você é lindo. Quem disse pra você que você não era bonito? E não é só nesse momento, não é só agora. Mas esses espaços são muito importantes pra gente se cultivar. A gente não se cultiva, né? A gente não consegue se perceber. E a gente não é só, a gente é também. Né? A gente é um monte de outras coisas que não seja só falocentricamente falando. E a gente não consegue perceber isso. A gente não né? Porque o nosso corpo entender isso. Também, assim, não... puxando saco, sim, eu acho o corpo do homem negro mais bonito que o do homem branco. Não sei. É uma coisa que do meu gosto desde sempre, e eu sempre negligenciei isso, porque em função dessa coisa, não posso namorar uma pessoa da mesma cor que eu. Isso é um absurdo. De preto já basta eu. Eu ouvia isso em casa, então, assim, tipo, de preto já basta eu. Então, tipo, era isso. E hoje em dia... É olhar pra esse corpo, mas não sexualizando ele, mas tipo, como ele cuida, né? É o cuidado que a pessoa tem, porque o corpo também... É um afeto, é um afeto. Exato, e ver beleza como um todo, né? Porque essa questão do corpo, é isso, época de escola,
a gente não é bonito, o homem preto não é, É verdade. não é bonito, o homem preto não é o príncipe encantado. A minha adolescência foi a época de Coelho do Capricho, Bonde da Estronda, Merda. Justin Bieber. Então, sem chance pra Pra gente. você. Os homens pretos não são vistos como inteligentes. O nerd inteligente é sempre o branco do óculos e de cabelo liso, sabe? Então, o que sobra, né? É isso. Sobra o corpo. Sobra o Esse é o último Sexualização, né? fetiche de alguém. Fetiche. Boa. E você se agarra, a gente se agarra nisso, né? Porque é o que faz bem pra gente, né? O que dá Exatamente. um afago. E não só porque faz bem, porque a gente tem essa passibilidade também. Se é o cara que pega geral, se é o cara comedor, se é o cara do pênis enorme, de uma certa forma, para a sociedade ainda é positivo. Sim. Você se Por encaixa, isso que é você importante preenche questionar um isso. espaço. Porque, por exemplo, isso para mulheres negras não cabe. Se a mulher negra fogosa, que transa muito, isso diminui essa mulher sob todos os aspectos. Por isso que as mulheres negras rejeitam isso com muito mais força do que a gente. Mas é importante também que a gente rejeite isso. E fale pra esse cara, você Total. é bonito, você é inteligente, tá ligado? Toque. Se Abraço. você tem um pênis enorme, parabéns, maneiro, usa isso. Mas você também tem outras coisas, sabe? Você é um cara possível de ser amado, amável. A gente teve uma base comum aqui, que foi o rompimento com a branquitude. E quando eu falo em romper com a branquitude, eu não tô falando de você não amar e você não falar com o cara Pessoas branco, brancas, com a com mulher certeza. branca. Eu não tô falando disso. Apesar de eu ter um certo problema com mulher branca. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando da gente quebrar com essa construção branca. A gente... Dependência, né? Isso. Essa dependência emocional, Transformar suas afetiva. bases. Isso, o Fanon falou muito disso, né? O Fanon não foi o cara que falou disso. E a gente deixar de se olhar pelo olhar do outro. A gente trazer a gente se construir a partir da gente. E eu acho que o movimento mais importante disso, a gente tá vendo isso enquanto a gente tá se achando bonito hoje. Cara, que a gente na próxima roda, na Roda de Reis, dia 24, domingo agora, a gente vai falar sobre sexualidade. E quando a gente tava comentando disso, me veio uma passagem na minha cabeça que pra mim foi muito foda, que eu lembrei recentemente. Eu, quando era moleque, fiquei com muita pouca mulher. Pouquíssimas mulheres. Eu vivia no meio de um monte de cara branco, cabelo arrepiado e tal, curtindo matinê na raio de sol, que não sei o quê. Meu Deus. Nossa, eu beijei muito pouco na boca quando eu era mais novo. Até aparecer Tiaguinho e Robinho. Obrigado. Grande referência. Aí, cara, teve umas 2 oportunidades que eu tive pra ficar com 2 mulheres pretas, que eram muito pretas, que, mano, me deu um bloqueio, tá ligado? Me deu um bloqueio. E como essa quebra com a branquitude me permitiu hoje de talvez ter esse bloqueio, porque eu sou um cara casado, de talvez ter esse bloqueio com uma mulher branca. E você percebe que assim você ressignificou seu olhar? Que possivelmente aquela mina que era muito preta naquela época você ia falar, pô, não tem jeito, eu vou ficar com essa mina mesmo, porque pelo menos eu vou beijar na boca. Mas hoje não. Hoje você Hoje consegue tu essencializar procura essa mais mina. preta. Procura mais, porra, Total. procura mais preta, tá ligado? Total. Então, o quanto a quebra com a branquitude, a gente trazer, a gente reforçar essa nossa cultura afrodiaspórica, mais uma vez, Ney Lopes e Martim da Vila, é importante a gente criar uma unidade dentro do Brasil, dentro da América Latina, como isso é importante pra gente romper com esses estigmas todos que atravessam o nosso corpo. A gente só vai conseguir isso rompendo com o sistema, rompendo com a branquitude. A gente já falou aqui muitas coisas, eu tô adorando, mas trazendo um último ponto, aproveitando que o Lincoln falou sobre a Roda de Reis, eu queria trazer para vocês, e aproveitando também que o Lincoln falou sobre esse amigo, como a gente consegue trazer outros caras pretos para esse debate, né? A gente sabe que tem muitos homens pretos ainda, não só homens pretos, né? Homens de uma maneira geral, mas também homens pretos, que ainda não entendem esse debate como algo interessante, relevante de se falar, muito também porque o que a gente se coloca aí na mídia como debate de masculinidade é um debate de masculinidade feito por homens brancos, que não se conectam com esses homens. Então, como nós, homens pretos, podemos trazer mais homens pretos para esse debate,
para que eles participem mais e falem sobre as suas experiências, que são muitas. É isso, fazendo o mesmo, é botar a cara no sol, né, como a gente tem, né, na expressão gay, assim, bota a cara no sol, chama pra conversar sutilmente, a gente conhece, porque as relações interpessoais são complexas, né, então às vezes a gente tem maneiras de chegar nas pessoas, tem pessoas que estão mais abertas, tem pessoas que estão menos abertas, então é saber chegar nessa pessoa e trazer, conversar com ela, joga pra ela. Eu tenho um amigo que ele acabou de me mandar uma mensagem do feriado que perante a Deus todos somos irmãos. Deus não vê raça, não vê cor. Tudo bem, maravilhoso. Deus é perfeito. But a gente vive numa sociedade que tem uma história. Não! É verdade. Eu falo de Deus, mas eu também não tenho essa referência do Deus único, cristão, cristão, exatamente. Então, assim, trazendo sutileza, sabe? Vê isso aqui. Fui levar ele pra assistir o Boró, pra ver se abria. Levei ele também já na Casa Naara, que é um espaço onde eu... Salve, Fernando! Salve, Fernando! onde eu frequento ultimamente, em função do Memo também. Pra ele entender essa atmosfera, é levar as pessoas pra esses lugares, pra elas tentarem se perceber. Antes da gente encerrar e encaminhar esse belo episódio pro final, era da nossa coluna Cartas para o Memo. Como a gente sabe, nem todo mundo consegue ir aos nossos encontros presenciais. E as redes sociais não são lá o melhor ambiente para essa troca mais aberta. Pois, pensando nisso, essa coluna é para a gente trocar um pouco mais e entender o que anda se passando nas nossas cabeças de homem, né? E também responder algumas dúvidas sobre o nosso trabalho e tudo mais. A primeira mensagem de hoje chegou pelo Instagram. Já passei por uma situação em que era muito amigo de uma mulher. Um outro amigo ficou com essa mulher, mas sacaneou muito ela. Fui bastante julgado por ter defendido essa amiga mulher e por não ter ficado do lado certo, que é do homem. Só por ser homem, espera-se que você vá sempre concordar com as atitudes, mesmo que erradas. Isso aí é o mais comum de todos, né? A gente, enquanto homem, é construído para ter... Teve um episódio antigo que um cara falou que é uma fidelidade canina, né? Que os homens têm, tipo assim, não importa o que seu amigo fez de errado, bateu, traiu, sacaneou, você precisa passar o pano, fingir que não viu, defender e tudo mais, por conta dessas questões. Então, de fato, é uma atitude muito comum, que é esperada que a gente tenha, porque geralmente é o que acontece muito. Cara, eu acho que um movimento muito importante para qualquer tipo de mudança é você se sentir incomodado e você se sentir na necessidade de incomodar. Eu acho que você sair da sua zona de conforto é muito interessante para qualquer tipo de mudança. Ninguém vai, como dizem por aí, ninguém vai mudar nada no sofá de casa. Então, eu acho foda o que esse cara fez. Com certeza. E é isso, incomodem e tentem se sentir à vontade sendo incomodados. Essa outra mensagem chegou por e-mail. Nunca gostei de saber do passado das minhas namoradas, principalmente em relação ao sexo. Ao descobrir que minha atual namorada teve um relacionamento anterior baseado em sexo, passei a encará-la de maneira diferente, com decepção, talvez até nojo. Isso tem feito muito mal para nós dois. Percebi que o problema não é o passado dela, e sim a forma tóxica como sempre encarei esse assunto. Decidi que preciso mudar minha forma de pensar e encarar isso com naturalidade, mas não tem sido um processo fácil. Estou à procura de pessoas que possam compartilhar experiências similares e me auxiliar nessa jornada. Obrigado pela atenção. Bom, nisso aí eu tenho uma experiência pessoal. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha ex, eu tinha 17 anos, e numa das conversas iniciais, assim, sei lá, meses depois que a gente estava começando a estar mais sério, assim, uns 2 meses, a gente acabou comentando sobre pessoas que a gente já tinha ficado. E eu, sei lá, falei, fiquei com fulano, ciclano, beltrana. E ela falou, fiquei com fulano, ciclano, beltrano, ciclano, beltrano, fulano. E eu comecei a ficar muito incomodado, não só porque ela tinha ficado, acho que não só, né? Acho que nem era por isso, porque ela tinha ficado com muitos caras. Mas porque ela tinha ficado com muito mais pessoas que eu. E eu tava me achando o bambambam da relação. Tipo assim, eu era o pegador, foda-se. E quando eu percebi que, na verdade, ela era muito mais esperta do que eu e muito mais sagaz que eu fiquei muito
puto, de fato, sabe? Até Você se sentiu inferior? me senti inferior, sabe? Uhum. De estar com uma mulher mais esperta, Uhum. sabe? Que é a questão de, tipo assim, o cara acha que é muito malandro, mas quando ele encontra uma mulher que é mais malandra que ele tem medo, né? É isso, tipo assim, certamente esse cara, você que trouxe essa mensagem, certamente você já teve inúmeras relações ou algumas relações baseadas em sexo. Mas quando a sua namorada fez a mesma coisa com você no passado, que nem tava com você enxerga ela como nojo, sabe? Com nojo, sendo que você não se enxerga com nojo, sabe? Então acho que é muito essa percepção de se sentir inferior mesmo, que a gente precisa tratar. Acho que isso que você colocou é perfeito, assim, é uma coisa sua, sabe? De conversar com outros caras e principalmente assumir. Eu assumo, Acho bonito isso dele também. já assumi muitas vezes e assumo mais uma vez. Naquela vez que a minha ex falou isso, eu me senti mal porque eu me senti diminuído, assim. Falei, mano, como assim? Ela é mais... Então é aquele bagulho do papel Ela é mais do sagaz, homem, né? A tá mulher não ligado? pode fazer isso porque você é papel do homem. É, Forma. sabe? Vem do É isso, machismo você... também. É. A gente quando vai namorar uma mulher, o mais comum, né, que a gente coloca como aceitável, tipo assim, eu tenho um passado diverso, fiquei com milhares de mulheres. E ela não. E ela não, ela era recatada, certinha, me esperando. Então, essa mulher é a mulher certa. É uma coisa que eu nunca entendi. Um conceito que eu acho, acho super foda, aliás, Lélia Gonzalez, meu Deus do céu. Você não Que mulher. Te ama também. Que ela traz num texto dela que eu esqueci o nome, que é muito foda, que é esse conceito eurocristão branco, né? Se é eurocristão, é branco, que a gente tem. Aí, mais uma vez, eu vou falar da quebra com a branquitude. É porque, de acordo com Lélia Gonzalez, os homens, eles tendem a acreditar que a mulher ou são puta ou são santas. Aí entra naquela dicotomia que ela trouxe entre Maria Madalena e Nossa Senhora. E aí que entra a quebra com a branquitude, que eu acho importante. Quebrar com esses estigmas sociais. A gente acha que a mulher não é capaz de fazer o que a gente faz também. Exatamente. Enquanto a mulher é um ser como nós, como qualquer Ela é um ser. outro. É um ser. E quebrar com isso eu acho muito foda, que ela traz o contraponto. Porra, Maria Madalena, que era puta, por quê? Porque era subversiva, porque não... Tava quebrando o sistema, tava quebrando com a ordem. E a Nossa Senhora, que é Toda santificada. santificada. E supra-sumo essa leitura que a da gente castidade. tem, essa leitura que a gente tem das mulheres, ou são santas ou Então são a putas. dica aí final pro amigo é de fato trocar mais com outros homens e tipo entender que essa é uma questão sua, né? O que a sua namorada fez ou não é uma questão dela e que ela fez porque ela quis, ela tem esse direito. E você lide com isso da melhor maneira possível. A última mensagem de hoje é uma sugestão de uma mulher, a Clarissa, que mandou pelo Instagram do tema dos nossos podcasts. Ela escreveu assim: sugiro o tema gentileza. O que é gentileza e o que é machismo? Eu sempre explico para os meus amigos que o exemplo de um texto que eu li que falava sobre um amigo do Toninho, o bombadão da academia. E aí é o seguinte: se vai fazer por uma mulher e também farinha pelo Toninho, é gentileza. Todo o resto é machismo. Eu acho que ela já deu a planta, né? É isso. Se o que você faz pra uma mulher, você faz pelo Toninho, que é o cara bombadão, aí beleza, você tá fazendo por todos, né? Mas se você só faz pela mulher porque você ou entende que ela não é capaz de fazer, ou porque você tá fazendo isso com interesses sexuais e amorosos, aí já não é tão legal, né? Então, acho que a Clarisa foi igual eu fiz antes, né? Perguntou e respondeu. Não, mas ela foi clara, Não, mas ela eu já vou deu uma te falar. sugestão. Ela falou, eu vou dar uma sugestão. Eu vou partir um pouco do meu lugar de um casado, né? A minha esposa é aquariana, super coração gelado e independente. Quando a gente começou a se relacionar, eu tinha muito essa coisa de agradar, e leva flor, e leva chocolate. Gado. Gadíssimo. E aí, Ô, meu eu amigo. tinha muito essa coisa, sabe, assim, de agradar o tempo inteiro. Tá certo. Mas ela me dá um chega pra lá de vez em quando, e hoje eu consigo entender que muito do que ela me ensinou, muito do que eu vejo também, né, do que a gente vai aprendendo com a experiência da vida, que essa coisa da gentileza exacerbada também tem muito do controle, né? Quando aquele excesso de mimo é um controle para que você continue aqui dentro dessa órbita.
né? E eu continue mantendo aquela relação baseada onde é confortável pra mim e não pra ela, né? Se eu te dou tudo, se eu te agrado de todas as formas, não tem motivo pra você sair daqui. E eu te controlando é muito mais fácil, né? E aí quando eu percebi que ela se sentia invadida dessa forma, eu preciso pisar no freio e eu preciso entender que nem todo mundo é carinhoso exageradamente e nem todo mundo também quer isso. E isso também pode ser uma forma de controle, mesmo que, entre aspas, muitas aspas, educada. Eu no quesito gentileza, mais uma vez eu vou falar, se tá Leandro, nós é foda, tá ligado? A gente tá falando de homem preto. Eu observando homens pretos na esfera pública, mano, nós é foda. Eu sou um cara assim, eu costumo levantar, eu costumo ceder o lugar, só que eu sempre fico pensando até que ponto eu tô fazendo por gentileza e até que ponto eu tô me dobrando pra caber dentro desses lugares. Eu acho que é um debate muito importante pra gente enquanto homem preto. Eu faço muito isso. Só que eu tô na PUC, pra entrar num elevador com, sei lá, elevador cabe 15 pessoas, 14,5 são brancas, tá ligado? É um absurdo. Então eu fico me dobrando todo e fico me escondendo todo pra caber dentro daquele espaço. Eu, pra estar no ônibus, pra passar, enfim. A gente, enquanto homem preto, a gente se dobra muito, a gente se enfim. É o famoso caso do porteiro de prédio, né? É isso. Que é quase servo. É isso. É o linear entre a educação, eu vivo a nesse cordialidade É, e a ser servidão, subalterno, né? né? Exatamente. A Exatamente. que pra nós pega muito, de fato. Então, aí mais um exemplo de como a gente precisa aprofundar esse debate de masculinidade, que não é só essa questão de ou gentileza ou machismo, mas que também perpassa por outros lugares também. Enfim, e assim a gente termina mais um episódio do nosso querido podcast. Muito obrigado de verdade a vocês. Obrigado a você, meus Caio. amigos que vieram aqui hoje. Compartilhem esse episódio com os amigos de vocês. Dê uma olhada também nos nossos outros episódios que já foi gravado. A gente já falou sobre relacionamentos não monogâmicos, machismo no universo LGBT, ausência paterna. Tem muito material, muita troca boa sobre vários assuntos importantes. Então dê uma olhada aí e compartilhe. Queria agradecer também a Cartago, empresa parceira que está com a gente, e a você que acompanha o Memo aqui e nas redes, né? Bora trocar mais. O nosso e-mail é podcast@memo.com.br ou contato@memo.com.br. O Memo existe porque os problemas de gênero também são problemas nossos. E porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós homens somos, infelizmente, protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos. Então vamos juntos. Um abraço aos meus amigos e até a próxima. Feitou.